Ontem, a grande notícia do dia foi exatamente a prisão de dois acusados da morte de Marielle Franco. Poderíamos ficar muito contentes com essa história. Finalmente foram presos os criminosos da Marielle Franco. Mas, infelizmente, não é para tanto. Nós sabemos muito bem que os mandantes ou o mandante da morte da Marielle Franco está por aí à solta. E sabemos que nem tão cedo esse assunto será resolvido. Vamos pensar sobre algumas coisas que aconteceram ontem também sobre esse caso aí. Nós tivemos, primeiro, a prisão dos dois acusados da morte da Marielle Franco. Amanhã vai exatamente fazer um ano que a Marielle Franco foi assassinada, que também por aí já é um caso curioso. De repente se pega esses dois acusados aí da morte da Marielle Franco. Outra coisa que chama atenção é o fato de o principal acusado da morte da Marielle Franco ter uma residência no condomínio que também tem o presidente Jair Bolsonaro. Ainda sobre essa relação, temos outro caso também. O filho do Jair Bolsonaro namorou com a filha do acusado pela morte da Marielle Franco. Outra coisa a se pensar também sobre o caso. Outra coisa também foi o fato do governador do Rio de Janeiro, Witzel, ele, de certa forma, comemorar a prisão desses acusados pela morte da Marielle Franco. Isso foi, na verdade, uma hipocrisia. Por quê? Lembram que, durante a campanha eleitoral, alguns homens quebraram a placa da Marielle Franco? Então, dentre esses homens, tivemos exatamente o filho do governador Witzel, do atual governador, e também o Witzel estava nesse momento. Outra coisa também a relacionar com esse caso é que o governador também comemorou ainda essa história aí, e dizendo exatamente que já é um grande passo essa questão aí, porque se prendeu o acusado da morte da Marielle Franco. A narrativa construída por Witzel e por algumas pessoas, até alguns jornalistas ou membros da polícia, demonstra, de certa forma, uma intenção em criar uma cortina de fumaça e trazer toda a acusação para exatamente o policial que matou a Marielle Franco. Ou seja, como se fosse coisa simplesmente dele. Uma das coisas que está lembrando essa história aí é que foi noticiado que durante 3 meses esse policial, esse acusado aí, ele seguiu a Marielle Franco, inclusive nas redes sociais. E também que ele tinha muito ódio da esquerda, da bandeira que ela defendia. Ou seja, estão querendo exatamente concluir o caso, dizendo exatamente que esse acusado da morte da Marielle Franco, ele fez porque ele tinha ódio do que ela fazia. Isso significa que os verdadeiros culpados, os mandantes ou o mandante, está livre até o momento nessa história aí. Sabemos que ainda tem muitas águas para rolar, muito pano para manga, certo? Então é preciso ficar atento. Para concluir essa história, é importante pensar o seguinte: cada vez mais temos fortes acusações contra o clã Bolsonaro, contra o presidente Jair Bolsonaro. É claro que não dá para se dizer que foi ele que mandou isso ou aquilo. Não se trata exatamente disso. Mas temos muitas coisas aí que mexem com a credibilidade do Jair Bolsonaro, porque primeiro nós temos a relação com as milícias, nós temos esse caso aí do Flávio Bolsonaro com Queiroz, nós temos o caso desse policial acusado de matar a Marielle Franco, que tem uma residência no condomínio do Jair Bolsonaro também. Então tem muitas coisas aí para ser elucidada. Isso foi um crime político e ainda está muito longe de ser resolvido. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades e, muito importante, compartilhe e divulgue os nossos vídeos para que a gente possa contribuir mais para o conhecimento. Até mais.